Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Laís, de Sociologia. Faz tempo que a gente não se encontra, não se vê, mas vamos tentar dar continuidade aos conteúdos. Assim que vocês puderem, vão me dando um feedback aí pelo WhatsApp, se tá dando para compreender os conteúdos, se tá complicado. E aí a gente vê uma forma de tentar melhorar, pra gente não ter muito prejuízo nesse período, né, que a gente tá vivendo difícil, de pandemia. Mas enfim, a gente vai caminhando e utilizando todos os recursos que está disponível pra gente. Hoje a gente vai estar iniciando com a nossa unidade 4, que tem como tema Educação e Sociedade, a instituição escolar. Então, qual que é o objetivo dessa unidade, gente? É fazer com que a gente compreenda as origens da instituição escolar dentro da modernidade, né, que é conhecida como a escola tradicional, entender os mecanismos pelo qual a escola reproduz as desigualdades sociais e problematizar como que a instituição escolar ela pode instrumentalizar os indivíduos e promover transformações sociais. Então, a proposta é fazer com que a gente reflita sobre qual a função da escola, né? Desde quando ela foi surgida lá, a gente tentar entender qual era a função dela, mas também pensar a nossa atualidade. Será que a escola hoje, ela está formando indivíduos que saem da escola com pensamento crítico, inconformados com a realidade, né, com a sociedade, buscando transformar ela, ou está formando para legitimar as desigualdades sociais presentes na sociedade, né, ter uma formação mais voltada à questão da disciplina e da manutenção da ordem. Então, é sobre essas reflexões que essa unidade ela pretende promover na gente. Mas hoje, o objetivo da nossa aula específico desse vídeo aula é fazer com que a gente compreenda então esse primeiro passo, que é a origem da escola tradicional e compreender as transformações que ela passou ao longo do tempo, beleza? Então, sugiro que vocês peguem a apostila de vocês, acompanhem comigo, pegue o caderno, faz umas anotações aí do que tá aqui no slide ou do que você achar importante na minha fala, que isso ajuda bastante para vocês assimilarem também o conteúdo, tá? Então, vamos seguir. Origens da escola tradicional. Então, o contexto, gente, histórico que a escola surgiu foi ali num contexto de revolução industrial e de ascensão da burguesia. A gente sabe que um pouco antes da Revolução Industrial acontece a Revolução Francesa, onde a burguesia consegue assumir o poder dentro da França, ali na Europa, e tem essa quebra com todo aquele sistema de nobreza, né, de clero, toda aquela hierarquia que existia dentro daquele regime, e ela passa a ter a liderança ali. E ela então promove uma das principais revoluções, que é a Revolução Industrial, uma das mais importantes. E aí, então é dentro desse contexto, né, onde a Europa ali estava vivendo uma série de mudanças com a chegada da modernidade, com a queda da Idade Média, que estava se inserindo uma nova lógica de produção, né, as pessoas pensando que até antes, um pouco ali do século XIX, um pouco antes, a Europa tinha na sua maior parte trabalhadores rurais, né, não existia toda a ideia de fábrica, de maquinários, então era um outro estilo de vida, né, dos europeus. E aí com a Revolução Industrial acaba sendo implantando esse novo modelo de trabalho, de produção. Então, junto com toda
essa realidade de transformação que estava ocorrendo na Europa do século XIX, que a gente estudou um pouco isso quando a gente falou sobre o surgimento da sociologia, se tem a ascensão da burguesia e ela se junta com os ideais dos iluministas. E eles acabam, como que eu posso dizer, pregando, vendo a necessidade de implantar um modelo educacional, né, de garantir uma escola para todos. Mas essa necessidade que é apontada pela burguesia e juntamente com o movimento iluminista, eles acabavam lutando por essa educação para todo mundo, mas com um interesse assim por trás. Por quê? Porque a burguesia ela precisava se sustentar no poder. Então ela ela precisava qualificar o povo para que votasse nela e para que sustentasse ela no poder. Então, era esse interesse, né, no sentido de ela garantir essa educação. Só que essa educação, né, eles pensaram a forma, o currículo e a função da escola, nesse momento, ele tinha uma formação de indivíduos disciplinados para a sociedade industrial. Então, eles estavam criando, né, e formando os corpos das crianças, dos jovens, as mentes, para que se conformasse com esse novo sistema que estava nascendo ali na Europa, né, que estava se consolidando o capitalismo. Então, a função que a escola tradicional ela exercia, ela foi criada para exercer, para formar trabalhadores para a indústria. Então, essa era a função da escola, era a manutenção da ordem que estava sendo estabelecida com a consolidação do capitalismo dentro desse contexto. E aí, quais são os mecanismos de funcionamento dessa escola? Ou seja, como que ocorre, então, na prática, né, esse funcionamento para que alcançasse esse objetivo de formação de indivíduo para essa sociedade? Era a introdução do tempo cronológico, então existia toda uma organização, como a gente ainda tem, né, de tempo para cada disciplina, enfim, porque isso tudo ia gerando uma disciplina nesse indivíduo e um tempo, né, para que ele entenda que ele tem que produzir naquele tempo. E aí existe também uma padronização dos modos de agir, não existia uma liberdade, né, de pensamento desses jovens e crianças. Eles tinham a questão do uniforme, tinha a questão da organização na sala de aula, tudo enfileirado, um atrás do outro, sem poder conversar, né? A relação de professor e aluno não é como é hoje, no sentido de que o aluno ele tem liberdade para expor o seu pensamento, né? O professor tenta essa aproximação com o aluno, entender ele. Enfim, nesse contexto não existia a autoridade máxima, era o professor, a sala de aula tinha que estar um pio, quem desobedecia sofria alguma consequência, né, alguma punição. Então, o professor estava ali porque ele era o detentor do conhecimento e ele era a autoridade máxima. Não existia nenhuma preocupação no sentido de o aluno expor o seu pensamento, poder perguntar, nada. Então, era bem distante, né, essa relação. E aí existia também uma inserção de conhecimento legitimados e considerados relevantes socialmente. Então, essa organização de que tipo de conteúdo, de que tipo de disciplina que iria ser passada na escola, que era considerado relevante na sociedade, acabou gerando uma hierarquia entre as disciplinas, que a gente vê resquício disso até hoje. Não sei se vocês, acho que vocês observam isso. Que, por exemplo, nesse contexto, quais disciplinas que ganharam relevância, né, que eram consideradas importantes? Eram a geometria, a física, a matemática. São essas
ciências mais exatas, assim, que era muito mais útil e fazia muito mais sentido para esse novo sistema produtivo, né, capitalista que estava consolidando naquele contexto. Então não fazia sentido, não era relevante para essa escola incentivar e dar formação aos alunos em áreas mais humanas, né, como a filosofia, a sociologia, a história, enfim, que ia formar esse indivíduo a refletir sobre toda a desigualdade social que a Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo trouxe dentro desse contexto. Então, essas disciplinas, elas iriam provocar esses alunos a questionar toda a realidade que estava se apresentando na Europa, né, de desigualdade. Então, para eles não era útil, e aí trouxe essa hierarquização. E que a gente vê isso ainda, que existe, né, uma marginalização de determinadas disciplinas. Então, a gente entende que vem daí, do início, né, do surgimento da escola. Então, que a escola, ela tinha esse objetivo, então, de estar muito mais voltada a formar indivíduos para a indústria, né, para formar indivíduos que sejam obedientes, né, que saibam abaixar a cabeça e só obedecer, não questionar, não valorizava a liberdade, enfim. Então, essa era a concepção da escola tradicional. Então, aqui para a gente resumir e entender mais geral, assim, a qual era a concepção da escola tradicional, ela correspondia a uma instituição socializadora que agia no sentido de formar os indivíduos conforme os valores e as práticas disseminados socialmente, visando a manutenção da ordem social estabelecida, bem como das desigualdades sociais. E aí, gente, tava me esquecendo, pra gente entender que é importante. Com essa concepção da escola tradicional, qual classe social era a mais afetada nesse contexto? Então, a gente falou um pouquinho, quando a gente pensou o surgimento da sociologia, que com a ascensão da burguesia, muda-se a organização da sociedade, né? A sociedade deixa de ser por estamentos, lembra da questão do que determina a sua posição social e a sua origem familiar, deixa então dessa forma, chamada estamentos, para ser uma sociedade de classe, né? Onde tem duas classes, a classe da burguesia, que eram aqueles que detêm os meios de produção, e tem a classe dos operários, dos proletariados, que são os trabalhadores, né, que vendem a sua força de trabalho para a burguesia. Então, quem é mais afetado, qual classe é mais afetada nesse contexto, com esse tipo de formação, foi a classe operária, né, a classe dos mais pobres. Porque dentro dessa escola, como eles queriam a manutenção da ordem, a formação que essas jovens, né, mais pobres e menos favorecidos recebiam é a formação para eles trabalharem dentro da fábrica, para eles serem, né, uma engrenagem dentro desse sistema capitalista. Então, já a classe da burguesia, né, aquelas jovens, aquelas crianças que vinham dessa família, acabava recebendo outro tipo de formação. Dando seguimento, gente, agora com o tema de transformações sociais e tecnológicas na cultura escolar. Então, essa concepção que a gente estudou sobre a escola tradicional, com o passar do tempo, bastante educadores, sociólogos, filósofos e teóricos dentro da educação passaram a contestar essa concepção, né, disciplinadora, hierárquica, enfim, que essa escola tradicional tinha, e com isso e juntando outros fatores, a escola foi mudando, sabe? Ela foi
se flexibilizando com o tempo. Então, aquela relação de aluno e professor que eu comentei com vocês, onde não existia comunicação entre essas partes. E isso foi mudando, né? O professor passou a ter mais comunicação com o aluno passou a ter mais oportunidade de expor seu pensamento, enfim. Então, houve essa aproximação. E aí, essa nova, a gente chama de nova escola, que acaba tendo alguns métodos diferentes, então, e mais flexíveis do que a escola tradicional. Outros métodos, então, em questão pedagógica do professor, foi mudando. O professor já não era mais aquele que estava ali somente para transpor um conhecimento. Ele estava ali para construir junto com os alunos o conhecimento, né? Para partir dos conhecimentos que esses alunos eles já têm a respeito do conteúdo. Então, foi mudando, né? Foi melhorando essa relação. E a escola passou a ser um pouco mais democrática, menos impositiva e autoritária. E acabou sendo voltado para uma formação mais integral e problematizadora. Então, alguns exemplos que a gente pode dar referente como que a escola ela pode ser mais democrática é você criando condições no espaço escolar para que o aluno ele participe da construção do cotidiano da escola. Né? Por exemplo, nas escolas públicas tem os grêmios estudantis, que é onde o grupo de estudantes podem decidir sobre questões da escola, né? Pode propor algumas atividades, enfim, é uma forma do aluno poder participar da construção da escola e não estar ali somente como um receptor de um conteúdo, né? Então, o aluno ele se vê capaz de fazer alguma coisa, se vê participante, ele passa a se sentir pertencente daquele espaço escolar. Então, isso é muito importante dentro do desenvolvimento educacional e dentro da escola passou a ser, então, pensado essas alternativas. Ainda sobre essas transformações, a escola, com o tempo, ela acabou perdendo a centralidade que ela tinha anteriormente e se tornou um espaço de socialização articulado a outras instituições, né, na construção de identidades individuais das crianças e dos jovens. Então, quais são essas outras identidades que ganharam também centralidade? A mídia, as redes sociais, os grupos religiosos, as amizades, enfim. A escola perde a centralidade e passa a se articular e se relacionar com essas outras instituições sociais que também estão formando esse indivíduo e que também estão passando informação e conhecimento. Então, isso ocorre através do avanço, né, e das novas tecnologias de informação, como os tablets, os smartphones, os notebooks. Todos esses instrumentos, eles possibilitaram outras formas de acesso à informação e de interação social e entretenimento. E isso acabou provocando e promovendo um novo perfil de aluno, né? O aluno que chega dentro da sala de aula, ele já não é o mesmo daquele do século XIX, século XX. Então, ele já tem muito mais bagagem de informação. E isso também ocorre no perfil do professor. O perfil do professor, ele já muda também, porque o professor, ele vai ter que saber lidar com isso, né? Vai ter papéis novos, no sentido de que ele deve orientar esses alunos a filtrar toda essa informação que ele recebe diariamente, através de diferentes ferramentas, né? Saber que fonte que veio, enfim, saber filtrar esses conhecimentos e utilizar eles como um recurso para a construção do conhecimento dentro da sala de aula. Então, todas essas transformações que ocorreram dentro da escola, ela foi mudando esse aluno e foi
instigando a mudança também da gestão escolar do próprio professor. Então, gente, a nossa aula de hoje é essa, para vocês compreenderem como que surgiu, qual era a concepção da escola tradicional e um pouquinho dessas transformações que ocorreram ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Logo a gente se encontra pelo Google Meet também, aí eu reforço esse conteúdo, beleza? Fiquem atentos ali na plataforma com a orientação da atividade de hoje. Abraço para vocês!